Você está insatisfeito com o seu treino ou não tem condição de estar pagando um profissional? Vou te falar que tem como você montar um treino brabo, diretamente do seu sofá, cara, sem precisar gastar R$ 1, cara. A única coisa que eu te cobro aqui, mano, é só a sua inscrição e seu like. Só isso? Fechou. Quero ressaltar alguns tópicos aqui nesse vídeo, rapaziada. E o primeiro tópico, cara, que eu quero muito ressaltar é as prioridades a serem evoluídas. Você já ouviu falar que quem quer evoluir tudo de uma vez não evolui nada? Então, mano, basicamente é isso, rapaziada. Não adianta você pensar que vai evoluir tudo igual e ao mesmo tempo, cara. É importante você entender, cara, qual que é a sua prioridade no momento. Qual que é o músculo, cara, que você quer dar uma atenção a mais, sabe? Eu te aconselho a anotar, cara, 3 músculos que sejam sua prioridade de evolução. Vou dar um exemplo de peito, costa e ombro, tá ligado? Vamos deixar assim. Lista aí também, cara, 3 músculos que seria sua prioridade também, mas de maneira um pouco isolada. Vou dar um exemplo de bíceps, tríceps e quadríceps, cara. De resto, cara, você deixa os músculos que sobraram para como se fosse mais uma manutenção, tá ligado? São partes que você vai sim tá trabalhando eles, mas não irão dar uma atenção assim a mais como você daria nos que eu citei agora há pouco. Aí você pega esses músculos que você pôs em prioridade e coloca eles para trabalhar no começo da sua semana. Então, se você quer focar em costa, que é meu caso agora, atualmente, cara, coloca ele logo na segunda-feira, rapaziada. Eu tô metendo aí, mano, toda segunda-feira um treinão de costa que me deixa aberto e dolorido atrás essa semana inteira. Qual que é a vantagem de começar com um músculo desse? Que inclusive é um músculo grande, cara. Eu te aconselho sim a começar com um músculo grande, cara. Porque você vai estar, né, mano, com uma boa energia lá pra começar a semana. E, cara, pra na outra semana teu músculo já tá recuperado, tu meter ele pau de novo, rapaziada. Então, mano, já é uma forma pra você começar também a semana motivado, cara. Pra que tá vindo aí, né, mano, treinando em um músculo grande. Então, cara, já lista esses 3 músculos que eu te falei, ou que é da sua prioridade, rapaziada, que você quer dar uma ênfase maior, e começa com eles, cara. Claro que fazendo uma sequência que faça sentido pra você. Segundo tópico, cara, que eu quero entrar agora é o volume de treino, rapaziada. Por que que o volume de treino, cara, é muito importante? Eu vou estar te explicando agora. Cada um tem seu volume, cara. Cada um tem sua própria recuperação. Vai aí, mano, de diversos fatores, cara. Você que treina 4 meses, você não tem o mesmo nível de recuperação que um cara que treina 8 anos, cara. Vai de genética também, tá? É muito importante isso, mano. Existem 2 pontos que eu quero ressaltar aqui nesse tópico, cara, que é o volume máximo de recuperação e o volume mínimo efetivo, cara. O que que é o volume máximo? O máximo é o que você consegue fazer e sim ainda ter uma boa recuperação daqueles músculos em específico, cara. Conseguir evoluir nas cargas sem ficar naquela fadiga muscular que incomoda. Cara, o volume mínimo é aquela quantidade mínima que seu corpo tem para evoluir. Porque se for só treinar por treinar, você iria fazer 4 séries de agachamento e iria estar com a perna braba. Não seria fácil? Pois é, rapaziada, infelizmente não é não, mano. Todo corpo tem um mínimo de volume efetivo, cara. Por isso que volume de treino é algo individual. Vai do ser humano para ser humano, rapaziada. Não cabe a mim falar que você tem que fazer só 4 exercícios no dia ou 6 exercícios no dia. Por aí vai, cara. Tem gente que faz o mesmo treino que um amigo, cara, e recupera até mais rápido do que ele, cara. Depende da sua alimentação também. Se você tá querendo ganhar mais massa, cara, ou perder gordura, por exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você tá em um processo de perca de gordura, você tá comendo menos, certo? Certo. Você não vai ter tanta força assim que nem um cara teria, mano, que tivesse um cara que tá pra ganho de massa comendo pra caramba, cara. Tá ligado? Depende também da sua rotina, cara. Às vezes você trabalha o dia todo, vai pra academia já morto de cansado. Aí vem um Zé Ninguém que não faz merda nenhuma no dia, cara. E vem falar do seu treino. Aí não tem como, né, mano? Porra, capaz tá não, mano. Tô cansadão, mano. Tô morto. Se você é iniciante, cara, claro que é de bom tom você não ultrapassar seus limites. Seu corpo não está preparado ainda para esse tipo de atividade, rapaziada. E, mano, você não vai nem aguentar um volume muito grande na real, cara. No começo, que mais você precisa na vida é recuperação. E não, mano, não existe volume ideal. Tira isso da tua cabeça, rapaziada. O volume ideal para você, cara, vai da sua autoavaliação. Vai depender aí, né, mano, da sua recuperação depois dos treinos, cara. Comece com volumes mais baixos, cara. Não saia queimando a largada assim antes da hora, cara. Isso depois pode ser prejudicial pra você, valeu? Outro tópico que eu quero ressaltar aqui pra vocês, mano, é a densidade do seu treino. Provavelmente os músculos que você quer desenvolver vai ser os que você mais vai bater, certo? Certo, cara. Então provavelmente seu volume de treino vai ser enorme no dia.
Eu sei que quando a gente quer evoluir uma parte específica do corpo, a gente treina e nem sente dor, mano, tá ligado? Então, mano, que tal a gente pegar e treinar ele 2 vezes na semana? É melhor ainda, né, não? Porque eu não recomendo você pegar uma parte específica do seu corpo, martelar, mano, apenas essa região, cara. Lembrando que eu falei que você tem tudo mais que você precisa de recuperação, mano. Então, rapaziada, você dividindo esse treino em 2 vezes na semana, cara. Um dia pegando pesado e outro dia pegando um pouquinho mais leve, rapaziada. É de bom grado, mano. Surge um efeito que você nem imagina. Você vai ver, cara, que se você fizer isso, seus últimos exercícios você só vai estar fazendo por fazer, cara. Vai estar fazendo puxada alta só pra... Nossa, mano, eu quero acabar logo isso aqui pra me meter o pé, rapaziada. Você vai ver, mano, que nem com intensidade, nem qualidade você vai estar botando nesse exercício, mano. E muitas vezes nem estimulando o músculo você vai estar estimulando, rapaziada. Frequência é a chave de qualquer treino. Mais uma frequência de forma burra só vai te fazer cansar e não vai ter resultado algum, cara. Lembra que eu falei, cara, do volume máximo de recuperação e o volume mínimo efetivo? Pois bem, cara, como irei saber se estou evoluindo, regredindo ou estagnado, cara? Uma dica que eu dou é para você notar suas cargas e suas repetições, para ter um controle melhor da sua evolução, né, cara? Um controle melhor da sua performance e tal. Pode ser no seu celular mesmo, rapaziada. Ou até mesmo na mente. Depois você anota no seu celular. Eu faço assim, mano, porque eu não gosto de treinar com o celular. Você vai perceber que de semana em semana, de treino em treino, você vai estar evoluindo constantemente. Ou até mesmo perceber que até nem tá evoluindo, tá ligado, rapaziada? Aumentar uma repetição em uma carga que você não conseguia fazer muito, já é uma puta de evolução, mano. Outro ponto, cara. Tenta perceber a tua recuperação, rapaziada. O tempo em que você se sente recuperado e renovado para treinar aquele músculo novamente na semana, cara. No meu caso, eu percebo que eu demoro uns 3 dias aí para estar recuperado, cara. Entendeu? Não recuperado 100%, mas tipo, parar de sentir dor, tá ligado? Aquela dor muscular que até para levantar o braço a pegar algo dói. Acordar, mano, tu não conseguir descer uma escada, mano, porque tua perna tá doendo pra caramba, tá ligado? Tem um parâmetro para saber o tempo da sua recuperação, cara. Vale ressaltar que dor não é sinônimo de um treino brabo, tá ligado? Como saber se eu tô indo bem nos treinos, se eu tô recuperando bem, cara? É simples, cara. Se você tá conseguindo dormir à noite tranquila, está conseguindo manter e evoluir suas cargas no treino, então tudo certo. Mas vale ressaltar que seu sono está sendo prejudicado, não está conseguindo dormir bem, já acorda cansado, cara. Pode ser que seu volume de treino esteja bem mais elevado do que seu corpo aguenta no momento. E está prejudicando a sua recuperação entre os treinos, cara. Sono é um fator que, claro, existe várias coisas envolvidas. Mas, cara, o que eu acabei de falar pode sim influenciar muito nisso, rapaziada. No sono é que a gente, cara, recupera aquele estrago que a gente fez no treino, mano. Então, esses são os fatores que irá te definir se você recuperou bem ou não. Agora vamos chegar no ponto importante desse vídeo, que é o que fez você clicar nesse vídeo, rapaziada, que são as divisões do seu treino. Primeiro, é bom você checar a sua disponibilidade durante a semana. Quantas vezes você pode ir na academia, cara? Se você é um maluco igual eu, que vai 6 vezes na semana, então é isso, mano. Esse ponto é o mais complexo do vídeo, mas eu vou tentar trazer de uma forma que você consiga entender melhor. A questão dos dias que eu acabei de falar, mano. Mas leve também em conta quantas horas você tem disponível para estar treinando, mano. Porque tudo acaba influenciando diretamente ou indiretamente. Porque se você tem 1 hora para treinar, você não vai, por 6 exercícios no treino, conseguir ter uma qualidade de treino, mano. Então vale lembrar que também não existe uma ficha de treino perfeita, rapaziada. A ficha perfeita de treino é aquela que você consegue se adequar melhor à sua rotina. Aquela que você consegue, mano, ter uma boa performance e ainda assim evoluir muito em questão das suas cargas e na sua execução, que é a mais importante, tá? Pois bem, cara, depois de definido o volume de treino, você vai aí separar seus exercícios na sua ficha de treino, ou até mesmo no caderninho, né, mano? A partir dos grupos musculares que você anotou lá atrás, aqueles 3 grupos, rapaziada. Então, vai ser a hora que você vai usar esses agrupamentos musculares que você deseja evoluir. Eu vou aqui com vocês, mano, fazer uma ficha aqui de exemplo. Cabe você querer usar ela, se inspirar nela, rapaziada, ou até mesmo, mano, criar a sua em cima dessa. Então, se você treina umas 5 vezes na semana, cara, você pode aí estar fazendo um ABC-AB, ou até mesmo um ABC-OFF-AB, que aí seria, cara, o off seria o descanso aí nessa semaninha, né, rapaziada, que é importante ter um dia de descanso, mano. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Outra ficha que você pode também fazer é um ABC-DE,
Qual seria esse ABCDE? Eu vou fazer todos os músculos no dia da semana? Olha, não necessariamente, cara. Você pode estar usando aí de exemplo o treino A, ser os mesmos grupos musculares que o treino D. É como se fosse um A1 e um A2, cara. Eu vou passar aqui meu treino para vocês. Para vocês, cara, se vocês quiserem se inspirar nele, usar ele, rapaziada. É mais para dar um exemplo desse treino ABCDE que eu tô falando para vocês. Então, segunda-feira eu começo treinando costas de forma isolada, porém bem intensa, porque meu foco agora é martelar a minha dorsal, rapaziada. Terça-feira, cara, eu treino aí um ombro, tá ligado? Foco em ombro e posterior de ombro também. Quarta-feira eu treino quadríceps completo. Eu sei que é muito difícil você treinar quadríceps isolado, porque tem muitos exercícios que pegam as mesmas coisas. Então, rapaziada, eu tento focar no máximo no meu quadríceps. Quinta-feira, cara, repara que agora no que eu falei agora há pouco, se aplica aqui nesse treino que eu te falei. Peito com alguns estímulos de ombro. Tô focando muito em ombro, rapaziada, porque eu tô querendo muito desenvolver esse ombro. Eu trabalho de forma intensa todas as partes do meu peitoral, mas eu também dou um estímulozinho ao ombro. Eu tento sempre fazer exercícios que acabam pegando o ombro indiretamente ou diretamente, rapaziada. E também eu dou alguns estímulozinhos em outros exercícios. Aí sexta eu faço bíceps e tríceps, rapaziada. Eu faço 3 exercícios de cada, porém com estímulos diferentes, cara. Eu deixo o sábado para se eu quiser treinar ou não treinar. Mas geralmente eu faço perna aos sábados, cara, com foco mais no posteriorzinho de coxa que eu tô precisando. Esse é meu treino, cara. Talvez tenha ficado um pouco confuso assim falando. Então eu vou colocar na tela para vocês, rapaziada, para vocês terem uma noção. Então tudo tem que estar compatível com o foco que você quer, mano. Eu faço perna, rapaziada, 2 vezes na semana, cara, porque é um músculo grande, cara. Perna é um músculo muito complexo, rapaziada. Mas eu também já fiz isso com peito, com costa. E vai de você, cara. Vai da sua prioridade no momento, rapaziada. Aprendeu agora como tá montando aquele treino brabo sem precisar gastar nada, rapaziada? Então agora chegou a hora do pagamento. Qual foi a hora do pagamento? Sua inscrição e sua curtida, mano. Aí, cara, sua inscrição e sua curtida ajuda muito esse criador de conteúdo que tá começando agora, rapaziada. Ah, não tá parando, mano, entendeu? Agora aqui do lado, mano, como vocês podem estar vendo, tem uma playlistzinha aqui muito pica que você não vai querer perder. Que são dicas, mano, que você pode estar incluindo no seu treino, rapaziada. Então é isso, tropa. Até o próximo vídeo. Valeu, seus monstrinhos. Fui!